Preparem o café forte, porque a história vai começar. No vídeo de hoje, vamos desbravar os 10 furacões mais devastadores que já ousaram desafiar nosso planeta. Preparem-se para testemunhar a fúria da natureza como nunca antes. Cada um desses titãs climáticos deixou cicatrizes profundas na história, mudando para sempre o destino de milhões. É de arrepiar. Estamos falando de monstros colossais de vento e água, forças indomáveis que podem transformar paisagens inteiras em escombros em um piscar de olhos. Se você se considera um marinheiro experiente no mar de desastres naturais, prepare-se para ser surpreendido. A fúria do número 1 da nossa lista é tão inacreditável que faria Iemanjá tremer em seu reino. Então, agarrem seus coletes salva-vidas e se preparem para uma viagem inesquecível ao olho do furacão. Começamos nossa contagem regressiva com o furacão Rita, que fustigou os Estados Unidos em setembro de 2005. Ventos de 290 km/h transformaram o Texas e a Louisiana em zonas de guerra, apenas um mês após o furacão Katrina. Dá para acreditar? Milhões de pessoas fugiram de suas casas, buscando abrigo contra a fúria de Rita, um êxodo digno de Moisés. As estradas se transformaram em rios de asfalto, engarrafamentos monstruosos, o medo estampado no rosto de cada alma. Era o caos. Rita não se contentou em devastar a costa. Avançou mar adentro, mostrando sua força bruta contra as plataformas de petróleo no Golfo do México, como um gigante sedento por destruição. Cidades inteiras foram engolidas pelas águas, enquanto Rita rugia seu grito de guerra. Que tragédia! Nossa próxima parada nos leva ao ano de 1900, quando o furacão Galveston varreu a costa do Texas. Sem satélites ou radares, os moradores de Galveston não tinham ideia do que os esperava. Era como se o fim do mundo tivesse chegado. Cerca de 8.000 almas foram tragadas pela fúria do Galveston. A cidade foi reduzida a escombros, uma lição que jamais será esquecida. Chegamos ao furacão Andrew, o 8º da nossa lista. Prendam seus chapéus. Em agosto de 1992, esse furacão de categoria 5 transformou o sul da Flórida e a Louisiana em seu playground de destruição. Ventos de 280 km/h rasgaram casas como papel e arrancaram árvores do chão. Mais de 63 mil casas foram reduzidas a escombros, com um prejuízo de 27 bilhões de dólares. 65 vidas foram ceifadas pela fúria da tempestade. Chegamos ao furacão Katrina, um nome que evoca tristeza e medo até hoje. Quem não se lembra? Em agosto de 2005, Katrina, um furacão de categoria 5, chegou à costa como categoria 3. Mas não se enganem, sua fúria estava longe de diminuir. Sua fúria, amplificada por falhas humanas, transformou Nova Orleans em um verdadeiro inferno na terra. Um cenário de filme de terror. Os diques ruíram e as águas invadiram a cidade, levando tudo em seu caminho. A cidade que nunca dorme, adormeceu sob a água. 1.800 almas foram levadas pela fúria do Katrina, deixando um vazio imensurável. O prejuízo, de 125 bilhões de dólares, é apenas uma pálida sombra da verdadeira tragédia. Katrina se tornou um símbolo da fúria da natureza e da fragilidade humana, uma lição que jamais esqueceremos. Chegamos ao furacão Irma, um gigante que desafiou os limites da natureza. Preparem-se, porque essa história é de arrepiar. Em setembro de 2017, Irma, um furacão de categoria 5, varreu o Caribe e a Flórida. Porto Rico, Cuba, Bahamas, nenhuma escapou da fúria destruidora do Irma. Casas foram reduzidas a escombros, árvores arrancadas pela raiz, 77 bilhões de dólares em prejuízo e 130 vidas ceifadas. Irma deixou um rastro de dor e desespero. Em 2005, o furacão Wilma entrou para a história como o mais intenso já registrado no Atlântico. Preparem-se para conhecer o rei dos furacões. Wilma atingiu ventos de 295 km/h,
transformando o Caribe e o sul da Flórida em um inferno na terra. Cancún foi engolido pela fúria do Vilma. As águas subiram, engolindo praias, hotéis e sonhos. 29 vidas foram interrompidas, com um prejuízo de 27,4 bilhões de dólares. Vilma é lembrado como um dos furacões mais poderosos da história. Chegamos ao furacão Harvey, o quarto colocado na nossa lista. Preparem os barcos, porque a água vai subir. Em agosto de 2017, Harvey transformou o Texas em seu próprio oceano particular. O estado da estrela solitária viu sua estrela se apagar diante da fúria da natureza. Houston se viu submersa em um dilúvio bíblico, como se Noé estivesse prestes a aparecer com sua arca. Mais de 1,2 metro de chuva em poucos dias, um volume de água capaz de engolir cidades inteiras. Era água que não acabava mais. Mais de 100 pessoas perderam suas vidas, vítimas da fúria da natureza. Uma tragédia sem precedentes. O prejuízo foi de 125 bilhões de dólares, mas o verdadeiro custo é imensurável. Harvey provou que a fúria da natureza também se manifesta na força implacável da água. Uma lição que o Texas jamais esquecerá. Chegamos ao furacão Maria, que transformou Porto Rico em seu palco de destruição. Uma ilha paradisíaca, que viu o paraíso se transformar em inferno. Em setembro de 2017, Maria, um furacão de categoria 5, cortou a ilha em pedaços, como se fosse um brinquedo nas mãos de um gigante furioso. Ventos de 280 km/h destruíram casas, arrancaram árvores e derrubaram postes de luz. A ilha que antes brilhava, mergulhou na escuridão. Mais de 3.000 pessoas perderam suas vidas, vítimas da fúria da tempestade, deixando um rastro de dor e saudade. O prejuízo foi de 90 bilhões de dólares, mas o verdadeiro custo é imensurável. Maria deixou marcas profundas em Porto Rico, que jamais serão esquecidas. É como se a ilha tivesse sido marcada a ferro e fogo. Conheçam a fúria do furacão Mitch, o segundo colocado na nossa lista. Preparem-se para uma história de arrepiar. Em outubro de 1998, Mitch despejou chuvas torrenciais sobre Honduras, Nicarágua e outros países da América Central. Era como se o céu tivesse se aberto. Mais de 75 centímetros de chuva em algumas áreas, causando deslizamentos de terra devastadores. A terra, antes sólida, se transformou em um mar de lama. Mais de 11.000 pessoas perderam suas vidas, vítimas da fúria da natureza. Uma tragédia que marcou a América Central para sempre. Cidades inteiras foram devastadas, transformadas em campos de lama e escombros. O que antes era vida se tornou um cenário de devastação. O impacto econômico foi de 6 bilhões de dólares, mas o verdadeiro custo é imensurável. Mitch deixou claro que a fúria da natureza não tem limites. É de partir o coração. Chegamos ao furacão Patrícia, o mais poderoso já registrado no hemisfério ocidental. Preparem-se para conhecer o rei dos furacões. Em outubro de 2015, Patrícia surgiu nas águas quentes do Pacífico com ventos de 345 km/h, uma velocidade impressionante. Patrícia tocou o solo mexicano com força devastadora, mas os danos foram menores do que o esperado. Uma demonstração da força do povo mexicano. Cidades costeiras foram duramente atingidas, casas destruídas e árvores arrancadas pela raiz, mas o México resistiu. O pior foi evitado graças à rápida ação das autoridades e à força do povo mexicano, que se uniu para enfrentar a fúria da natureza. Patrícia deixou sua marca, mas a união do povo mexicano fez a diferença. Uma lição de superação. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 furacões mais destrutivos da história. Ufa, quanta história! Vimos imagens chocantes, histórias de dor e superação, e aprendemos que jamais estaremos totalmente preparados para a fúria da natureza. É preciso respeito,
Esses furacões nos lembram o quão pequenos somos diante da força dos elementos. É preciso humildade. A destruição que causaram serve como um alerta para que nunca subestimemos o poder da natureza. É preciso prudência. E você, já tinha ouvido falar de todos esses furacões? Qual deles você achou o mais impressionante? Compartilhe nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!